Cristão Profissa na área, tudo bem com vocês aí? Léo, você está bem? Estou bem, graças a Deus. E você, Rafael? Você estou está bem? Bela camisa, viu? Você tá culto de novo? Eu gostei da sua camisa, cara. Você gostou? É muito bonita. Eu acabei de pegar aqui no armazém da mochila. É mesmo? Olha só, rapaz. Que coisa, não? E o penteado ainda é o mesmo, né? É mesmo, é verdade. Manteve o estilo. Manteve o estilo. Qualquer branco platinado. Branco platinado. Olha só. Branco platinado. Topete branco platinado. Meu Deus. Topete branco platinado, exatamente. Mistério. Estamos de volta com o Cristão Profissa. Você que está chegando aí, se inscreve, curte, compartilha e manda para o máximo de pessoas que você conseguir aí. Obrigado porque vocês têm dado feedback, vocês têm nos ajudado a melhorar esse projeto aqui, esse trabalho e que mais pessoas sejam alcançadas por Cristo. Ajude-nos, né, a semear a palavra e a vida cristã. Isso, exatamente. Amém. Falando sobre semear palavras cristãs, Seguimos. Olha só, hein? Pegou estamos no ar, aqui pegou. novamente com o Gentleman. Gentleman. Um homem macho cristão alfa. Quem que é, Léo? Estamos aqui com ele novamente, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para ele, Felipe Ferro! O ferro será afiado. Vai lá. Obrigado, Pedro. Parece que você nem foi embora. Verdade, né? Mas você tá aqui. Passa tão rápido que parece que faz já, né, uma semana, né? Exatamente, Então, né? mas que Então coisa, a gente já esticou aí e estamos aqui É novamente. que Jesus na mesa não tem jeito. Não né? tem jeito, cara. Não tem jeito. Tem que E ficar, é isso, permanecer. Fê. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Então Tudo tá bem. top demais. Hoje, para falar sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida pessoal aí, âmbito família e Cristo, né? E é isso, filho. Eu queria que você falasse um pouco do seu ministério na igreja, qual igreja você congrega, como você tem transmitido ali Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. Para quem assistiu, né, o episódio anterior, eu vim para Itatiba, né, e já vim, né, conheci de fato a igreja do Nazareno. Legal. E tô na igreja há 13 anos, né? Nosso primeiro contato ali, algo que foi muito marcante para nossa história ali, que na época tinha uma feira de ministérios. Então a gente, foi em outubro, novembro de 2010, que a gente, né, tinha acabado de casar, mudado para cá, e a gente foi lá e estava tendo essa feira de ministérios. E a gente falou, achou incrível, né? Nunca tinha visto aquilo, foi uma estratégia magnífica ali da ocasião na época ali, que apresentava ali os ministérios de uma forma, né? O que acontece no Envolva-se agora, mas de uma forma de um formato diferente. Entendi. E nós ficamos encantados com um standzinho que tinha do teatro. Entendi. Então nosso primeiro contato ali foi com o Ministério de Artes, né, como participantes, e que era um projeto, né, de fato continua, né, o João também, né, teve aqui. A gente teve muito tempo lá, ficamos 10 anos no Ministério de Teatro. Caramba, foram 10 anos? 10 anos, 10 anos, Nossa. né. Foi uma passagem linda, assim, de uma história, assim, incrível, de muita ação de Deus na nossa vida, de muita transformação. Fizemos muitas ações evangelísticas, assim, tocamos, assim, com a graça de Deus, muitas vidas, né? Fizemos diversas peças, diversas apresentações, e era algo que, assim, que pujava no nosso coração, né? No meu, junto com minha esposa, né? Todo esse cuidado, né? Com pessoas ali também, né? Isso que, como eu disse no outro, né? Que fui fortalecendo isso, né? Foi consolidando algumas coisas. E eu tinha, assim, eu recebia da parte de Deus, assim, ideia, essa criatividade que vem dele, né, para fazer os projetos, né, claro, sempre com o time, com a equipe toda, né, com o ministério todo, mas, né, à frente de alguns trabalhos, assim, Deus dava
essas direções aí. E chegou em 2020, um pouquinho antes da pandemia, né, Deus já estava colocando no meu coração de que não era mais o caminho, sabe? Não, tipo assim, tem uma história, né, com vocês. O pastor esteve em casa, né? Eu lembro que a gente marcou um jantar para falar que a gente ia desistir, né? Que a gente não queria mais, tá? E Deus fez um rebuliço ali que, na verdade, não saiu. Pois é. Você pensa que você vai sair? Só que ali, né, ele lançou uma palavra no nosso coração, que ele já estava, né, orando ali, sobre essa questão, né, familiar. Sim. Né, sobre casais e tal, mas assim, algo meio assim, por cima, olha por isso tal. Não fez muito sentido ali no momento ali, né? E aí veio a pandemia. Né? Acho que a pandemia mexeu com o coração do mundo, né? Sim. Né? De forma de voltar para si e repensar algumas coisas. Né? E nessa época a gente ele estava grávida da Ana. E foi aí que consolidou mais essa questão, né, de que era o momento da gente, né, passar a liderança do teatro. Sim. Só que muito sem muita pretensão de nada, assim, de que Deus queria fazer com a gente. A gente, vamos aproveitar a pandemia e ter um tempo sabático para dar uma descansada e ver como que Deus vai tratar o nosso coração. Deu tempo mesmo. De fato, deu esse tempo pra gente. E Deus foi moldando, foi, né, aquecendo o coração, foi assim, só que assim, sem muito, né, muito formato de nada. O que estava muito consolidado é que, né, a minha esposa, junto com a Aline, que é a sócia dela, já estava num período ali com a escola. E que isso já estava mexendo no nosso coração desse cuidado, né, não somente do aluno, mas dessa participação da família como um todo, né? A escola tem essa participação integral, assim, de ajuda e apoio, né, com a família. Então essas discussões, essas leituras, esse aperfeiçoamento dentro do nosso próprio lar já estava acontecendo por conta, né, da escola. E aí veio solidificar isso na época da pandemia, de que assim, eu precisava olhar para dentro de casa, observar mais, né, a educação de filhos, que foi que impulsionou, né, a gente, né, ir nesse caminho, né? E aí no ano passado, eu acho que foi o outro, 2021. Deus assim descortinou assim um projeto assim maravilhoso assim que tinha a ver tudo com casais assim. Era 31 de dezembro, assim, como ele fazia comigo com as peças, porque as cenas assim dos musicais que a gente fazia do Caminho da Salvação, era assim, eu estava trabalhando, estava em casa, eu ouvia alguma canção, ou mesmo sem a canção, assim, eu enxergava a cena pronta, assim, né, depois ia compondo tudo isso. E por conta desse distanciamento, assim, eu não tinha... parece que tinha acabado essa criatividade. Foi assim, algo de Deus, assim, porque ele precisava tirar meu coração da arte para movimentar. Até porque 10 anos tem história. Tem muita história, tem muita história. Muita história. E aí veio assim, como vinham as peças, assim, descortinou um projeto assim maravilhoso, assim. Eu normalmente assim escrevo, assim, fiz uns rabiscos assim, né, desenhando o projeto. E falou, pastor, a gente quer conversar com o senhor aí, né? E aí apresentamos alguma coisa, só que era um projeto paralelo, assim, que não, assim, ia abordar, a gente percebia o cuidado das coisas que estavam acontecendo com as famílias, né, que a gente ouvia, principalmente dependendo da escola, algumas coisas que a gente queria contribuir com algum tipo de conteúdo para abençoar vidas, né? Sim. E depois que nós escrevemos esse projeto, ficou, né, parado assim, ficou em stand-by. E aí o pastor nos convidou para a gente liderar um ministério de casais. Entendi. Isso foi em julho do ano passado, de 2022. Ele chamou em julho de 2022, mas lá em 31 de 21, Deus deu aquele projeto e você já tinha escrito. Que não, assim, ó,
quando a gente apresentou, falou, pastor, vai abençoar a família, vai abençoar o casal e tal. Sim. Ou seja, o projeto está pronto aqui, Isso, né? Não necessariamente seja você que vai Isso, tocar. Exatamente. Não, na verdade a gente ia tocar sim, mas era um projeto paralelo que ia... era muito paralelo a uma liderança de Ministério de Casais. Entendi. Entendeu? Então não tinha a ver, era uma geração de conteúdos, né, que a gente queria montar para abençoar as vidas. E daí Deus deu todo o conteúdo, tudo assim. Se montar e levar o projeto lá, ele assina e... Se for de Deus, ó, fica a dica. Tem que trabalhar bastante. Trabalhe bastante, escreva o projeto lá. Eu dei uma ideia ela também, que eu acho que vai rolar, hein? Depois Fique eu falo nos atentos, bastidores aqui, gente. Fiquem atentos, hein? Sigam-nos. Léo do Aguardem. Egito. Ah, pronto. Ô, Léo, você dava um cara bom de teatro, hein, cara? Personagem, né? É ser grandão, forte, bonito. Olha, ele pode ser seu soldado aí na Ó, próxima, hein? Vamos nessa aí, tô junto aí. Soldadão romano. Imagina. Tá morando aí, Pessoal, caminho da salvação aí, vamos ver Legal, se... pode colocar lá. Tem Soldado bastante gente. Soldado Não, romano cantor. Ó, Vou fazer um musical. já deu certo. rolar um Vou musical, conversar com o Joãozinho. Olha só. E aí, em julho a gente começou. que top, cara. O de Acho que casais. o primeiro encontro foi em agosto do ano passado. Nós tivemos 5 encontros e vários temas, né? A gente começou a abordar de tudo Eu um fui nos pouco. últimos. Né? Todo mundo queria ser correto. De tudo um pouco, assim, acho que tem muita frente, tem muito apoio, muita ajuda, assim, né, para casamento. Acho que a gente também um dia marcar com a Kelly tá aqui pra gente. isso aí. Claro, pra com gente. certeza. Kelly, já fazemos o convite pra você também, minha querida. Kelly, Por está favor, você intimada. chega ao seu esposo amado aqui. Acompanhar o seu esposo. Isso. Pra falar um pouco do casal e pra falar do semear também. Sim. É isso aí. E tem muita frente, assim, pra essa tratativa com relação a casamento, sabe? Eu acho que o mundo tá tão virado, né? Que em todas as esferas, assim, vem se perdendo, né? O propósito, o princípio, os valores, em todas as esferas. E no casamento não tá diferente. A gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a base, que é a família. Então, se ele destrói uma família, ele destrói tudo, ele destrói uma nação. As nações, elas são construídas por famílias. Sim. E se ele destrói isso, que é o projeto, né, de Satanás, ele acaba com uma nação. Então, Sim. por isso que está tudo muito prematuro, está tudo muito destruído, né? As nossas crianças estão sendo, né, assim, assoladas por uma geração de conteúdo assim, totalmente perverso, pornográfico. Isso vai destruindo, vai manchando. Por isso, vai gerando-se o futuro casamento. E esse casamento futuro é essas pessoas, meninas insensíveis, que não suportam mais nada, que não têm paciência de nada, que se cansam fácil. E o casamento, ele acaba sendo abalado, né, por isso. Ou quando a centralidade do casamento não é vivida, né, o propósito de Deus não é vivido no casamento, papéis invertidos, direcionamentos errados, que a gente vai vendo que a condução do casamento vai minando. E aí Deus nos chamou pra gente, assim, né, dar luz, né, pra isso. A gente sempre, nesse mesmo fim de ano que Deus deu esse projeto, a gente estava caminhando e eu pensei, mas como que a gente vai falar? A gente também não tem tanto tempo de casado assim, nossos filhos são pequenos, assim. Eu falei, olha, Deus foi claro comigo assim, ministre a minha verdade, o que a minha palavra diz. Alguma experiência de vocês é mera experiência que vai abençoar ou não. Mas é a palavra que vem primeiro, né? É ela que nos orienta e ela não mudou. E o mundo está mudando as coisas, o mundo está incrementando, está colocando coisas, vários artifícios com que a gente vê que os casamentos estão... Cara, até legal você falar nisso, porque num assunto nosso de mesa lá, né, particular, eu lembro que a gente colocou, né? Falou assim, mas pô, e se você erra, né? Como é que você contorna, como é que você age, enfim... Eu acho legal passar isso pra quem tá ouvindo a gente, que é de fora, porque às vezes a pessoa não é líder. Que nem o Léo é líder de louvor e de GC. O Fer é líder de GC, eu sou líder de GC. Você é líder lá aí dos casais, né? Tem ali um pé na comunicação também da igreja. E, meu, como
que um líder se comporta? Meu, deu algum probleminha aí de casal. Pô, você tá trabalhando com casais, você tá lidando com casais. Mas aí naquele dia deu uma coisinha. Faísquinha. B.O. Deu um B.O. Pô, faísquinha, porque a gente sabe, é normal, cotidiano ali, né? A gente não Escapou sendo extremista. o rejunte, né? Escapou o rejunte. Não sendo extremista, mas assim, como que você lida com isso, Fê? A honestidade é tudo, Rafa. Assim, eu acho que você tem que ser honesto com você mesmo primeiro, né, consigo. Porque ninguém é super-homem, assim, né? A gente carece da graça de Deus e nosso cuidado, né? Esse coração voltado ao se arrepender que Cristo, né, planta em nós, é o que é a questão, né? A gente não pode. Eu falo isso, você falou, né, da comunicação, né? Eu falo pros batizando, assim, né? O processo com Cristo não é uma escada que você vai atingindo degraus. É uma ponte, é uma linha reta que a gente alcança e vai até a cruz. E nessa caminhada existem tropeços, porque a nossa essência ela é pecadora. Né? Nós somos pecadores. Se a gente não dá espaço para o Espírito, a gente vai pecar. Entendi. É fato. É fato. A gente só peca porque a gente está longe da presença de Deus. Sim. Entende? Então a gente esses vacilos que acontecem na vida, ou né, enfim, que seja com um casal, vão acontecer na vida. Mas o coração voltado a Cristo é imediato um arrependimento, é imediato uma mudança de vida, de postura, de tentar reconstruir aquilo que no fato ali, né, assim. Mas a gente também não pode ficar preso a isso, né, a uma imagem, porque aí a gente pode cair numa hipocrisia, sabe? Você viver mascarado, ou se fazer muito, ou, né? E a transparência. Eu acho que, assim, muito que a gente contribui de algo de âmbito pessoal, de fato, é das experiências que todo mundo tem, né? A vida não é um mar de rosa, né? Sim. Então é no dia a dia, na construção ali do casamento que a gente vai acertando aí. Daí nessa experiência a gente consegue contribuir de alguma forma, mas a centralidade é Cristo, né? A palavra é ela que nos exorta, é ela que nos molda, é ela que nos orienta, e por isso que a gente... E ou seja, a gente também tende a puxar ali a se policiar, né? Em todos os âmbitos. Então assim, se eu tô vendo que eu tô numa atitude que não é legal, que tá dando problema toda hora, eu vou lá e vou consertar ela, vou buscar ajuda, vou falar com Deus pra mudar, né? E é fato. Mas eu entendi a sua colocação, que na verdade é assim, a gente pode ter errado, mas a gente já erra pensando assim, pô, eu errei, eu já tenho que ver como é que eu vou arrumar isso aqui pra mim não errar de novo. Exatamente, né? Ontem mesmo, né, até pegando esse gancho que ele falou, né, de quando surge alguma faísquinha, você tem que, né, falar sobre aquele certo assunto, né? Ontem teve reunião do GC, né? E aí, no meio do caminho, o carro começou a apresentar algumas coisinhas, né? Aí meu Deus, né? Já comecei a meio que bravejar assim, né? Por dentro e soltei algo por fora também. Só que não, lógico, não palavrão e tal, né? Mas um pensamento. Falei, de novo esse problema, né? Isso aqui. E aí, cheguei no GC, a minha esposa estava comigo, obviamente. Aí chego lá no GC, qual que é o assunto? Gratidão. Então fale sobre gratidão agora. A primeira coisa que o Espírito Santo me fez lembrar. Olha, gente, eu vou começar a falar agora sobre gratidão, mas antes de chegar aqui eu reclamei. Aí eu já falei explicitamente para todo mundo, para minha esposa, para meu filho ouvir. Porque realmente é tudo isso, né? Sim. Quando você não foca no problema, você não foca na dificuldade, mas você foca em Cristo, no Espírito Santo, que sempre está falando com você. Você errou, mas acerta, né? É isso aí. Tenta acertar. Pede perdão. E o legal é que isso, às vezes, até pode ter acontecido lá, que quem está de fora, que está vindo para receber a palavra, ele para e fala assim, nossa, aconteceu com ele também? Nossa, aconteceu comigo. Então ela pega e fala assim, é como se ela tirasse o fardo e falasse assim, meu, se identifica, né? Pô, tô no mesmo barco que ele, como é que a gente vai arrumar então? Sim. Sabe assim? A gente compartilha, né, as nossas dificuldades. Isso que Eu tava falando com um jovem esses dias, ele falou assim, Rafa, eu precisava, destravar. Porque tem hora que, vamos supor, a minha mãe chega me falando alguma coisa e eu fico travado. E eu precisaria me defender,
sabe assim? Precisaria colocar o meu ponto de vista, precisaria falar alguma coisa. Então, assim, o que ele quis colocar, assim, não brigar, né? Mas, assim, ele deveria falar alguma coisa. Um diálogo, né? E a noiva do lado. A noiva olhando, assim, tipo, a situação ao ponto de ela estar no meio, né? E ele, tipo, ele tinha que se posicionar. E ele não se posicionava, ele travava. Sim. E aí eu falei pra ele, assim, no seu profissional, como é que você faz quando tem problema? Porque assim, ele vem de sonho ali, ele vem de projeto e tal. Pra você que ele era padeiro, vem de sonho. Fiquei pensando, não, Léo. Vem de Conta sonho direito, da casa própria. Agora sim. E não, ele não é o Silvio Santos. Baú da pobre. E aí ele falou assim, Rafa, eu não consigo, cara. Eu falei, viu, como é que você faz o seu trabalho? Porque, o trabalho dele, todo cliente reclama. De tudo. Sabe assim? Do cara chegar nele, lenha. Sim. Fala, vai reclamar. Ele falou que ele para no trabalho, no caso, ele para e fala assim, nossa, eu tô entendendo todos os seus pontos, né? Então, vamos entender como a gente arruma o problema, como é que a gente pode melhorar o problema. E ele foi falando, eu estou escutando. Só que assim, na hora o Espírito Santo falou assim, explica pra ele que quando ele tá no profissional aqui, ele para e fala assim, como é que eu vou resolver o problema pro cliente? Ele falou que ele trata com isso super tranquilo. E ao contrário aqui, quando ele acha que ele tem que se defender, ele trava. E ele fica com receio. Eu falei, cara, faz o seguinte, quando acontecer isso com a sua mãe, ou enfim, com ele, situação que seja que você precisaria se defender, que você se cala e se fecha, eu falei, você para e fala assim, vamos analisar isso aí, vamos tentar resolver o problema? Porque você vai... Como se fosse o cliente. Exato. Sim, exatamente. Entendeu? Porque assim, e ele tem todo um tato, um cuidado, como a gente falou no episódio anterior aí, na hora de falar com a pessoa, ser manso, sabe, assim, não querer magoar, tem tudo, ainda mais com a mãe, né? Então assim, ele tem todo esse tato. Ele falou assim, Rafa, é isso aí que eu tenho que fazer. Porque ele vai descontrair, ele vai sair da situação e ele vai começar... Não vai se omitir mais da situação, né? Sim. E assim, até agora o feedback dele foi positivo. Mas eu acho legal isso, né? A gente trazer essa questão. E até faz um link, né, com uma das intenções do podcast também, né? É de trazer, né, para todos o quanto nós também enfrentamos dificuldades. Sim. Né? Temos problemas, temos nossas guerras, como todas as pessoas. Agora, a forma com que, as ferramentas com que nós usamos para lutar essas guerras, para enfrentar os problemas, esse é o ponto fundamental. Com certeza. Eu vou me entregar ao problema e afundar, ou eu vou parar, respirar e pedir ajuda. E essa ajuda vem da onde? Né? Onde eu vou buscar esse auxílio, esse apoio? Né? E como a gente falou em outros episódios, né? Do que eu estou me alimentando? Né? Em que fonte eu estou bebendo? Foi isso mesmo. Né? Então acho que é toda a essência, né? Enfrentar, pensar, respirar, orar e seguir em frente. Fê, aí a gente tem teatro, que foi 10 aninhos lá, que fechou o ciclo. Entrou no Casais. Tem mais um aí, né? Que é batismo. Sim. E o pezinho da comunicação que eu quero entender esse nesse meio tempo, né, nesse período sabático aí, o senhor falou comigo, você não vai ficar parado, né? Não tem como, assim, né? Eu me senti assim, inútil, pra falar a verdade, sabe? Assim, Sim. Uma vida totalmente entregue a isso, uma vida dedicada ao Senhor, assim, não fazer mais nada. Apesar de a gente estar, vamos dizer, Deus estava nos preparando para esse tempo. E aí eu já tinha, há uns anos atrás, eu já tinha dado algumas aulas assim, na escola bíblica para novos convertidos ou para quem tinha acabado de se batizar e acompanhado alguns. Aí o Darlan me fez um convite, na verdade ele pediu uma outra ajuda, né, que era com relação ao material, né, e aí eu me ofereci, tá precisando de ajuda com relação ao batismo? Pode deixar. E aí eu comecei, né, também foi o primeiro batismo depois da pandemia, né, que não teve batismo nesses 10 meses, né, que a igreja ficou fechada. E aí, em setembro de 21, né, eu fiz esse acompanhamento. Então, eu também me dedico aí, cada
3 meses, né, a gente tem um batismo, a gente faz um encontro a cada 4 encontros às sextas-feiras, né, pra gente falar o plano da salvação, tirar algumas dúvidas, algumas coisas bem prematuras de que muita gente vem assim, né, sedenta por Cristo, mas vem de outras religiões, vem ali apaixonado, né, pelo Senhor, vem, né, querendo entender um pouquinho mais, né, decidido, e a gente dá esse encaminhamento, assim, essa explanação um pouco mais assim, né, desse entendimento de que a convicção que precisa acontecer no coração da pessoa, né? A gente é algo sério, mas também a gente não pode colocar o batismo como algo dificultador para a vida da pessoa, até porque muitos falam, eu não me sinto preparado, e eu falo, você nunca vai estar preparado. Porque se você estiver preparado, você não vai estar aqui mais, você vai estar na glória. Então, assim, não existe isso. Né? A nossa natureza não permite essa perfeição. E se você um dia achar que está perfeito, né, você está tirando a graça de Deus e o favor. Porque não é por nós, né? Foi um favor merecido e que nos alcançou. Então, assim, quando eu acho que eu estou pronto, né, de fato, não existe isso. Né? Sempre falo, né? A gente também... não escova os dentes, né, quer dizer, não espera ter cárie para escovar os dentes. A gente escova os dentes todos os dias. E é assim que é a vida cristã. Então, você decide por Cristo todos os dias. Então, assim, você se batizar é uma questão de convicção. Saber que você quer viver uma nova vida com Cristo. Então, nascer de novo mesmo, né? Eu acho que eu passei por esse processo com o Felipe, né? O meu batismo, me batizei junto com a minha esposa. É o fruto do Felipe. Somos fruto do Felipe. E o que a gente percebe, né, nesse intervalo de tempo, tem pessoas que acreditam que o batismo é o final de tudo. Pronto, me batizei, agora ganhei a minha salvação, estou no reino, estou na glória, e quando na verdade é o início do processo. Né? O batismo é o momento onde nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, aceitando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que só através dele nós chegamos, né, ao reino, mas é a porta de entrada para uma vida em busca da salvação. Então, o que nós vamos fazer do momento do batismo, onde nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, por toda a nossa vida, né, passada. Nascemos de novo, né, através das águas. E esse intervalo de tempo entre o batismo e a nossa partida é o que vai realmente significar se eu vou, né, chegar à salvação ou se eu me perdi, falhei, né, nesse processo. E esse ponto o Felipe trabalha muito bem, né, durante o batismo. Então você, às vezes tem alguns que chegam ali com isso, né, no coração. Vou me batizar porque eu vou me salvar. Sim, né, é como o Felipe falou, a graça é favor imerecido. Mas eu não posso me batizar e manter a minha vida, tudo mudou. Né, eu estou ali assinando, né, com Cristo, através de uma entrega, que eu quero ser usado, que eu quero uma nova vida, que eu quero novos caminhos, mas caminhos que a vida do mundo, né, não me satisfazem mais. E sim, esse novo ser, e se a igreja, né, não nos proporciona, através dos ministérios, através do acolhimento, através, né, de todo esse ensinamento, que essa é só a porta de entrada, né, o Luciano Subirá, né, pastor Luciano Subirá, ele fala bastante sobre isso, né, porta, caminho, alvo, né? E o batismo é só a porta de entrada, é o momento da conversão. O restante é uma longa jornada. Igual o Felipe falou, né, a questão da ponte, né? Está passando por uma etapa ali, né? É só pôr o pé na ponte, né? Isso. E é legal, de novo, porque, que nem o Felipe falou, a pessoa enxerga uma escada. Mas não é uma escada, é uma ponte. Né? E muda tudo, né? Porque quando enxerga uma escada, você vê dificuldade. Tá? É um degrau de cada vez, é subir. Não, a ponte é um caminho, né? Então, assim, há uma trajetória. Você volta ou você para, né? Exatamente. Então, e aí até tem uma pergunta de
integrante nosso do GC lá, ele falou assim, é interessante vocês colocarem isso. Tem muita gente que começa aí na igreja evangélica, digamos assim, né, na ENIC lá, e aí ele fala assim, mas eu já me batizei quando eu era católico, mas eu já me batizei. Sabe assim? Porque tem no rito, acho, da igreja católica tem essa questão, né? Tipo, o batismo é lá enquanto é bebê. Quando é bebê, né? E para quem tem isso na mente aí, né? Como que a gente poderia explicar para ela o que é esse batismo hoje, sabe assim? Essa simbologia, vamos dizer assim. Sim. A gente, né, tem 2 sacramentos importantes que Cristo deixou, que foi a Santa Ceia, de celebrar ali o corpo e o sangue de Cristo, né, na nova aliança, e o batismo. O batismo é um símbolo, é um sacramento, é uma consolidação dessa nova vida com o Senhor. Só que isso precisa ser feito com entendimento, né? Vão ter muitas doutrinas e vão ter várias formas, até né, cristã evangélica, que batizam crianças, mas a gente entende e seguir o que a palavra de Deus ou os caminhos de Jesus, vamos dizer assim, não é o certo ou o errado, mas é o que ele, né, o que de fato a nossa denominação também nos aponta. Mas uma criança, né, muitos ali foram batizados com bebezinhos ou meses de vida, não tem essa convicção, ela não vai professar. E a palavra de Deus fala que você precisa falar, né, com a sua própria voz, né, sair do seu interior, né, publicamente isso. Então a criança, ela não tem esse entendimento, essa convicção desse passo. Então entender que isso tem que ser feito no momento de entendimento, né, aceitando e recebendo, né, essa decisão de nova vida, porque eu faço esse marco, né, de me molhar ali na frente de todo mundo e dizer para a sociedade, para mim mesmo, para a família, olha, eu estou marcando a minha história aqui, é um novo, é um batismo, é um começo, né, de uma nova história. Então, decidir, né, se batizar é marcar essa história para uma conversão, para uma mudança de vida. O velho homem, né, morreu e o novo vive com Cristo. Então, se a gente não tem esse passo, a mudança, a palavra de Jesus diz para a gente aproveitar a sua oportunidade, né? O ladrão ali da cruz ali, ele reconheceu que Cristo era o Senhor e Salvador, e ele não teve oportunidade de se batizar, né? Sim. Então, a palavra também diz que todo aquele que crê e for salvo, será salvo. Mas aquele que não crê, será condenado. E não fala aquele que não crê e não for batizado. Entende? Então, porque o batismo, de fato, é um símbolo, é um rito. Mas, assim, tendo a oportunidade, entendendo esse marco na vida da história, é um processo, né, de mudança de vida e salvação. Sim, né? O batismo é uma marca, né, de uma nova história. Felipe, você, uma curiosidade, né? Você já pegou, assim, algum caso de alguma pessoa que, nesse descobrimento sobre o que é o batismo, nesse estudo, né, que desistiu por alguma questão? Sei lá, não quero. Sim, já teve pessoa assim que foi muito confrontada, né? Como eu falei, não existe pronto, mas você tem que estar preparado, né, convicto, assim, certo do que vai fazer. E já teve casos de pessoas assim que nessa decisão ou nesse entendimento não assim, acabou desistindo, assim. Eu sempre também falo para os batizantes, olha, a luta agora vai começar, não quero botar medo de vocês, mas né, o mundo vai querer te atrapalhar a não tomar esse passo de fé, né? Então sempre tem orado e pedindo e conversando para eles perseverarem nessa decisão, né? Isso é interessante, ele traz mesmo, né, a experiência e justamente pelo aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa entende que aquilo é né, eu vou conseguir a minha salvação através do ritual, e não é. Né, não é o batismo, ele é uma simbologia, um rito, mas ele por si só, deixar, né, as águas lavarem, elas não vão garantir a salvação. Depende da gente, depende de cada indivíduo. Então ele coloca muito bem isso durante, né, essa semana preparatória que ele faz. Meu, e aí, como é que você consegue conciliar 3 filhos, esposa, trabalho
e ministério? Não sei. E ainda gravei pra podcast. Só pela tua. Por ele, pra ele. É graça de Deus, é graça porque... Mas eu tenho um senso de planejamento assim, exagerado até às vezes, sabe? Controlador, assim, um pouco de querer fazer as coisas do meu jeito, da minha forma. Confessando aqui um pecado, assim, de fato, assim, eu sou uma pessoa assim que pensa num todo, né? Então, assim, e montar espetáculos, assim, sempre, né, não foi fácil, mas assim, tinha essa facilidade por conta dessa habilidade de pensar no todo, de pensar e planejar, fazer isso, fazer aquilo. Então, o meu dia, as coisas que eu faço, né, junto em casa, assim, a gente tudo eu, né, não coloco isso, registro no lugar. A Kelly, ela coloca assim tudo na agenda e marca tudo e tal. Eu não faço muito isso, mas eu consigo desenhar todo o projeto na cabeça, todas as ações, o que vai fazer, para isso, para amanhã, para aquilo tudo, né? Não tem, a gente dá um jeito de conciliar tudo assim, né? CPU atualizada, né? Mas é graça de Deus, assim, até quando ele vai me permitir isso, mas eu tenho essa facilidade de perceber, de contar o tempo, de até tal hora faz aquilo, até aquilo outro faz isso outro, não desperdiçar tempo. Uma coisa que assim, eu acho um absurdo é desperdiçar tempo, sabe? Sim. Não, sabe, não fazer nada me incomoda, sabe? Eu tenho problema com o ócio também, sabe? Então eu tenho que estar ativo, assim. Isso não ia deixar você. Isso me motiva, sabe? Sempre Me motiva. Não, é legal. A gente falou disso em outros episódios aqui, né? Até eu falei, assim, por conta do meu trabalho, que deu uma mudança geral, assim. E eu também tinha essa questão que você falou. Eu me planejava muito na mente. E assim, ao ponto de eu não desligar de maneira nenhuma. Então, assim, teve uma época que eu fazia locação de brinquedo. Eu sabia o horário e as festas que eu tinha todas os finais de semana na minha cabeça. Quando eu comecei a anotar, eu me perdi. Então eu ficava muito doido, sabe assim? Loucura, né? Vamos supor, se eu tivesse uma festa às 3 horas da tarde, pra iniciar às 3, eu teria que estar lá, vamos supor, a 1 hora da tarde. Então assim, eu sabia que eu tinha que estar 1 hora, então era meio-dia, eu já estava me organizando e tal, saía e 1 hora estava lá. Quando eu comecei a anotar, eu simplesmente, nossa, chegar 2 horas da tarde, tem que sair correndo, montar correndo, enfim. Mas aí eu comecei, agora nesse novo processo, né, da minha vida profissional, eu preciso de agenda. Porque além de eu me organizar, eu preciso passar para o time o que eu vou fazer. Sim. Então assim, tem todo um... E pra mim, assim, mudou muito, sabe? Até com a questão do podcast agora, enfim, várias situações. Mas eu pergunto porque, cara, com 3 filhos pequenos, com o ministério, casa, esposa, tudo isso a gente sabe. E também, né, a sua esposa também não é, a Kelly também tem várias atividades, então é mais curiosidade mesmo. Porque... A gente brinca assim, né? A gente vive uma gincana, né? Às vezes eu faço isso fazer valer brincadeira, sabe? Então a gente vive uma gincana. Então a gente tem que ganhar no tempo, vamos rápido, todo mundo, né? Mexe assim com esse lúdico também, assim. Teve uma vez que a gente tava atrasado, não era atrasado não, a gente tinha saído, a gente queria jantar fora. E se ficasse muito tarde, daí as crianças vai começar já a ficar com sono e tal, daí eu chegando pra falar, a gente tem 30 minutos pra sair de casa. Tipo assim, e contamos no relógio, e aquela bagunça, e todo mundo, os meninos já pro chuveiro, todo mundo correndo, assim, aquela bagunça, aquela alegria gostosa, sabe? E todo mundo, a gente saiu. Olha, com 3 crianças, assim. Olha isso. Mas assim, não é fácil. Não é fácil. Mas, né, trouxemos essa brincadeira dentro de casa, assim, pra se organizar, assim. Não, eu vejo em casa, que nem em casa é com 2, mas assim, cara, esse lance que você falou, meu, aborta já, porque ou vai no tempo que a mais mesmo,
Hoje eu falo, meu, nem vamos. Não vai dar tempo. Entendeu? Não, mas é raro, né? É raro. Né? Alguns é sempre, não. finais de semana atrás a gente foi comer uma pizza com um casal amigo nosso da igreja também, o Michael e a Maiana. Beijo pra vocês. E nossos filhos quase derrubaram o restaurante. Foi bom, foi um momento, né, muito bom, descontraiu, mas eu acho que o dono do restaurante, quando vê a gente chegando, fica em choque. Aí na semana seguinte a minha esposa passou lá pra pegar uma pizza pra gente comer em casa dele. E aí ela comentou, né? Falou, semana passada nós viemos aqui. Eu lembro de você. Ah, que bom que vocês vieram buscar. Não, Que bom que não falou. Mas falou que lembrava, com certeza lembrava. Sim, Mas sim. a gente fala por quê? Porque eu tenho um, o Rafa tem dois, né? Sim. O Léo tem um também. E é uma logística, né? Porque a criança pequena, ela quer brincar, ela quer, né? Demanda O atenção tempo, o né? todo. Às vezes quer, é aquilo que você falou, quer Nosso- brincar, mas não quer fazer aquilo que você está pedindo, e aí você tem que... E o nosso ritmo ele é acelerado, né? A gente tem aquele costume de querer cronometrar Sim. tudo e às Aí vezes é- é necessário. Aí a criança isso, né? pequena, né? Você tá saindo de casa assim, ela fala, Kelly fazia o número 2. Aí você volta E a tudo gente pra acabou de trás. vivenciar isso na Isso aí. lanchonete ali onde a gente foi lanchar. Né, uma criança não querendo fazer o que a mãe queria que ela fizesse naquele exato momento. E não tem diálogo, né? Difícil, né? Eu acho que tudo é ouvir. Né? Eu ainda tenho muito que aprender nessa questão de ouvir e lidar com filhos. E às vezes a gente tem os atritos, né? E converso com ele. Mas é o saber administrar. Acho que é legal a gente ouvir quem tem mais experiência. Você vai pegando, né, pequenas chaves, né? Brincadeiras, às vezes, o que um faz, o que o outro faz. Então Vamos lá, precisamos conversar mais. então. 10 conselhos de Felipe Ferro. Como lidar com seus filhos. Número Ok? Felipe, número 1. Você. Vamos falar. Qual é a dica número 1 para nós? Não tem Falei receita. 10, não precisa ser 10. Brincadeira, que é isso. É boa. Não, acho que o desafio, né, com pais assim, e não é fácil, tá? Não tô falando isso que eu consigo e não mesmo, tá? A gente precisa alcançar o coração da criança. Deus alcançar o coração e a gente levar, né, esse alcance ao coração dessa percepção, desse entendimento desde os primeiros passos, desde o primeiro passo mesmo, de fato, da criança mesmo, né? Sim. Nessa idade que ela já está começando a engatear, esse tocante, né, de intencionalidade, de falar, né, das consequências, do erro, né, da advertência, de como fazer isso, né, que não é uma tarefa fácil, não é, vou dizer para você que não é, mas é a chave, né, da educação dos filhos. Se os pais assim conseguissem exercitar mais, entender mais de que esse diálogo com o filho precisa ser intencional desde ali da infância, mesmo que ele achando que a gente está achando que não está entendendo, né? O processo de educação, ela é repetições, ela vai fazendo, repetindo, até que isso se consolida, né, na vida, no coração da criança. Então você trazer a consciência dela do erro, da falha, da desobediência, para que ela tome ciência, a gente já está preparando essa pessoa, essa criança, para reconhecer que ela é pecadora, né? Então, assim, sem dedos para falar daquilo que de fato é pecado, aquilo que não agrada a Deus, né? Essa é uma tarefa das mais difíceis, né? De fato é uma das mais difíceis, porque a gente, né, às vezes nessa loucura do dia a dia das coisas, a gente passa por várias questões assim, que nos tira do sério, né? Que, né, acaba desequilibrando ali com uma desobediência, alguma coisa assim, e você voltar para si e fazer isso de uma forma tranquila, calma, né? Essa advertência, essa conversa, para que a criança ela não seja, né, punida, né? Punida assim, sem esse entendimento, sem essa
fala, ela perceber o erro, se arrepender do erro, né? E pedir perdão e retomar para esse processo. Porque Deus faz assim com a gente, né? Sim. E a gente também, o que a gente faz de errado, a gente colhe fruto da próprio erro. Né? Então, assim, a desobediência, né, gera dor. Então, isso é difícil, mas é a chave para todo o restante com relação à criação de filhos. É você, né, alcançar o coração, né, para que ela abra essa oportunidade que Deus ministre no coração da criança. E mesmo com 1 aninho de idade, não tá entendendo, não, precisa falar, e sem falar bonitinho, falar com poderzinho, não, tem que falar linguagem normal e desde sempre. E a gente vai vendo, assim, né, a gente, né, tem filhos pequenos ainda, não experimentou as fases da vida toda, mas a gente percebe, né, mudança quando a gente, né, aplica isso, né, vê, né, a mudança no filho, nas atitudes, né, não é fácil, mas... Ou tem uma brincadeira que eu faço com o Nathan desde pequeno mesmo, né, que eu olhava pra ele e antes ele nem entendia o que eu tava falando, aí eu chegava pra ele e falava assim, Nathan, o pai te conhece, viu? Então eu sei o que você tá fazendo e eu sei qual que tá sendo a intenção do seu coração aí, cara, então preste atenção. Vigia aí. Aí beleza, ele foi crescendo, né? E hoje ele tá com 7, né? Aí hoje ele faz alguma coisa, sabe? Você vê assim, tipo assim, a irmã dele tá tipo fazendo alguma coisa ali que ele não quer que faça. Aí ele passa do lado assim, tipo, dá uma empurradinha nela. Aí eu encosto nele, aí eu tipo, vejo ele e falo assim, viu? Eu te conheço, não te conheço. Rapaz, eu sei, mas é que eu queria conversar com ela, eu nem falei mais nada, eu só falei. Já sabe o que é. Aí ele fala assim, não, tá bom, é isso aí, tá beleza. Aí ele vai, tipo, corrige, vai lá, pede desculpa e segue, entendeu? Sim. E aí tem hora que eu faço assim com ele, assim. Então, assim, se eu estiver no restaurante, porque ele é muito de Deus, cara, é um menino muito de ouro. Então, assim, se eu estiver no restaurante, uma coisa que ele fez, alguma coisa que ele sabe que... Aí eu olho pra ele assim, aí ele... Tipo, já faz assim, acabou, meu. Já... A Ana tem uma personalidade um pouco diferente, aí ela não reage tanto desse jeito, mas aí você vai meio que treinando, né? E descobrindo outras formas, porque assim, o filho... exato. Não adianta, né? Deus faz a pessoa única na sua individualidade, a gente cria, né, da mesma forma, mas a gente precisa perceber algumas coisas que de fato tem que ser diferente, não na sua essência, por exemplo, de alcance, né, de corrigir, de conversar, de falar, não, mas cada um tem seu jeito. Então Deus fez único cada um, então não tem como a gente também, né, aplicar tudo do mesmo jeito e achar que isso é uma fórmula que vai dar certo, assim, como vamos dizer, uma fórmula mágica, né? Entendi. É uma fórmula certa você educar filhos como o Senhor espera que a gente faça, né? Agora, algumas estratégias que você vai percebendo, né, no dia a dia com cada filho é um desafio. É um desafio. É um desafio. É estudo. É um desafio. Mas não desista, né? Acho que assim, essa geração, os pais talvez acabam porque esse trabalho de criar dá muito trabalho. E os pais, hoje em dia, a gente percebe que quer otimizar, quer terceirizar, quer que isso seja mais rápido possível. E não vai conseguir. Tem dedicação, tem tempo. E se isso for terceirizado, né? Terceirizado que eu digo assim, né? Não dado essa atenção devida, ou tentar minimizar esse processo que é cansativo, a educação, vai colher frutos amargos, assim, na juventude, e até por na... conta da nossa rotina, né? Porque se a gente for colocar de fato o tempo de qualidade que a gente fica com os nossos filhos, assim, por conta de trabalho, enfim, as demandas que a gente tem, cara, é muito pequeno, muito pequeno. Então, assim, se naquele pouco tempo você não conseguir, né, ali inserir aquilo que Deus tem falado no seu coração para eles, a gente vê, né, a causa, né, de tudo isso na juventude que nos depara hoje um pouco maiores. Né? Com certeza. Eu
O principal de tudo é não perder o respeito, né? Sim. Porque da mesma forma que eles são esponjas para aprender, né, com exemplos, eles também vão ser esponjas em cada momento que se perde o respeito com eles. E o amor, né? Eu acho que a relação do amor na família, mesmo nos momentos de conflito e desentendimento, quando aquela situação passa, o amor ele volta e o arrependimento vem também. Sim. Então, o pedir perdão, o conversar, né? Falar, ó, papai errou, e aí você percebe que o filho também tem essa atitude, né? O meu filho, às vezes, a gente acaba discutindo, e ele já chegou pra mim, né? Papai, né, me perdoa por ter gritado com você, e eu também, várias vezes, né? Então, perdoa o papai também, porque o papai também errou. E isso é o vínculo familiar, é mostrar que nós erramos, nós somos frágeis, nós temos os nossos também problemas, mas eu também me arrependo, eu também demonstro humildade e seguimos firmes no amor. Então a gente criar filhos baseados no amor de Deus, no amor familiar, acho que isso fortalece bem a relação. Todos erramos, né? Mas somos humildes o suficiente para admitir que erramos, pedir perdão e crescermos juntos. Né? O melhor ambiente familiar assim que a gente pode pensar em viver realmente é esse de comunicar, né? Se comunicar, expressar o sentimento que você tem, reconhecer para a criança reconhecer para o pai o erro, né? São chaves muito importantes para que a família esteja de pé, né? Sim. Porque, assim, a falta desse relacionamento muitas vezes afasta, né? Às vezes há adolescentes que nos ouvem, pais que nos ouvem agora, que não estão falando com seus filhos, né? Por falta realmente desse compartilhamento de ideia, né? Diálogo. Desse diálogo, né? Como foi citado, né? Anteriormente. Eu tenho lido um livro que ele fala que na verdade não é a juventude, muitas vezes, alguma parte dela tudo bem, de ela não se comportar da maneira correta, vamos dizer assim. Mas eu tenho lido um livro que ele fala que na verdade assim, é como se o mundo estivesse se atualizando, porém nós não. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você se depara, mas esse jovem, ele é reativo, sabe assim? Você fala alguma coisa, ele manda de volta. Fala, mas por que você está falando isso? Aí, mais ou menos na nossa faixa etária de idade aqui, a gente se depara e fala assim, nossa, que menino sem educação, respondendo desse jeito. Mas, na verdade, a gente precisaria entender um pouco ele e falar assim, ele tá perguntando de volta. Ele tá falando assim, mas por quê? Sim. Ao ponto assim, ele tá num nível que ele já colheu um pouco de informação, ele já trouxe, ainda que a gente saiba que muitas vezes é raso, né? É só um vídeo de 30 segundos que mostrou pra ele que era aquilo. Então aí você falou, ele viu só aquele vídeo e falou assim, não, eu já sei tudo. São as referências que ele vai usar. Sim, exatamente. Então então assim, de repente se nós, né, que estamos cada dia mais velhos, né, Experientes. experientes. Não, eu, né, o platinado sou eu. Então assim, cada dia a gente tá ficando mais platinado. Então assim, será que não é a gente que não tá atualizando também, sabe assim? Sim. Ao ponto de falar assim, que é o intuito desse canal. Como é que a gente vai comunicar essa geração? Como é que a gente vai comunicar essa faixa etária de idade? A gente teve episódios aqui que a Raíssa com 26 anos falou, eu não consigo comunicar mais com o pessoal de 18. Eu falei, não, calma. Era pra mim não conseguir comunicar, porque eu tenho 33, não você que tem 26 para 18. Sim. Entendeu? Mas assim, você já vê ali, que ali já não tá encaixando, entendeu? Então, eu acho que cabe também, né, nós trocarmos essas ideias e também começarmos a buscar essa atualização, porque a gente, em tese, teria que estar pronto para dar aquilo que eles estariam buscando, né? Então,
Amém. Isso aí é assunto por... Eles vão O se próximo. alimentar em alguma fonte. Exato, aquilo que a gente falou, né? Eles estão com Eles fome. estão famintos por pão. Né? Exato, e ao ponto de eles pão que comer, eles vão comer. eles comem, vão se alimentar ali do que tiver, né? De maneira bacana que ela ilustrou. Isso aí. E aí, Fê, só pra gente fechar o assunto e fechar esse episódio, como é que a gente descomplica os casais? É verdade. Então, nesse Conte-nos o segredo. nesse ano, né, a gente tem como uma estratégia, como a gente tem os encontros mensais, né, falar, fica muito, não pouco, né, mas não damos essa manutenção ou queríamos, né, ter tempo para falar mais coisas. E às vezes, né, a gente, né, Deus deu também essa estratégia da gente tratar alguns temas um pouquinho mais delicados, né, não que não lá nos encontros não vão ser, mas coisas assim que de fato a gente vem percebendo, né, que a gente recebe algumas necessidades, a gente vai ouvindo, a gente vai percebendo e a gente fala, vamos tratar esses temas assim que tá complicando o casal aí. Entendi. E a gente vai trazer à tona aí aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração e um pouco das experiências pra gente, né, tratar isso. Então, o Descomplica Casal, ele surgiu também assim no domingo, na segunda a gente passou um piloto pro pastor, na sexta estava na mão do Rafa, do Rafa da TV. E saiu, né? A gente tinha muitas outras, né? Daí eu falei, vamos gravar mesmo, voz aí e vai que vai. Entendeu? Tá lindo. Não, tá lindo bacana Vai que demais. vai. Sabe assim, tá no time ali que dá pra você encaixar, né? Uhum. De ouvir de fato inteiro. Tá muito legal, cara. A arte, o jeito que foi colocado, tá sensacional. Vai estar o link na descrição, Sim. galera. Isso. Aí estreamos semana passada, não sei Foi. né, quando foi, né? É. Mas enfim, já estamos com 2, né? Uhum. Porque os casais se separam. E o último é até que a sogra não separe. Então são temas assim delicados, assim, que a gente quer trazer luz assim para os casais refletirem e viver essa transformação, né, no O legal casamento. da sogra lá, que é legal até pra sogra, menino. Sim, com Que certeza. ela Tem dá os uma dois analisada lados. e fala assim, nossa, não vou fazer mais isso. Tem os dois lados, né? Que eu falei, né? Eu acho que eu começo falando no episódio, assim, há duas vertentes, né? Exato. Do casamento e também né, do casal e da outra parte da Isso. família. Isso E aí a gente vai trazer outros temas, como finanças, que a gente vê que é um tema bem delicado com relação a divórcios, né? Com certeza. Assuntos sobre sexo, assim, sem Eu tô Sem lavando tabu. a louça sem todo pudor, sem... dia. Obrigado, Sem- Adilson. Você não fazia isso? Você lava a louça? Todo dia. Você lava a louça? Fih, faço faxina. Isso aqui é diferente. Voltei pra você a fazer que- faxina. É isso aí. Pra você que é homem aí, né? Esposo, marido, assista, tá? O Descomplica. Você vai ver que vai chegar uma parte lá que ele vai orientar a importância do marido em fazer as atividades domésticas, tá? E isso te ajuda, tá? Muito. Segue a dica. Acho que Exatamente. uma coisa que nós temos, né? Eu e a Rafa falando nisso. Sério. Rafa, Love songs. te amo. Momento do amor. Quer aproveitar também, Felipe, já mandar um beijo pra sua beijo esposa, pra- né? Porque Beijo, esse querida. momento é um É, momento, momento um momento do amor. amor. Te amo, amor. Isso aí. A questão assim, eu não faço isso para ajudá-la. Porque não é obrigação dela. A gente nunca colocou isso, né? Ela tem obrigação de lavar louça, mas eu vou lavar a louça para ajudar. Eu acho que a partir do momento que o casal começa a dividir tudo, né? As tarefas do lar, a criação dos filhos, a parte financeira, a tendência é crescer junto. Porque é uma vida a dois. Sim. Né? Então a gente nunca colocou isso, você lava a louça porque você ajuda a sua esposa? Eu falei, não, eu faço isso porque é a minha parte, é a minha obrigação também. Né? E eu não faço por obrigação, né? Isso que é interessante, mas é bem bacana. Isso vem desde que a gente casou, sem, né, ter direcionamento, nada. Mas fala um pouquinho disso lá também. Né? Glória a Deus, cara. É legal, hein? Amém, Ó. amém. O Fer que começou essa vertente O momento apaixonada, do né? amor. Esse momento de amor. E cada palavra que ele fala com relação ao casamento mostra o quanto ele é apaixonado. É verdade. Ele é a parte do amor mesmo, do grupo. Faço questão de
de trazer, né, expressar e através de palavras. paixão. Acho que os olhos brilham, amor. Ó, tá vendo no final? Eu falo, cara, ele é encantador. Te dizer. Como é grande o amor por você. Então, tem outro também, outro ponto aí, né, Felipe? Você faz parte aí da questão ministerial desse cuidado dos casais, quer deixar uma mensagem bacana para essas pessoas assim que têm passado, né, por certas dificuldades nos seus relacionamentos. Deixa aí um toque, uma dica, precisa de ajuda. Ó, eu falo, a gente também já dividiu esse entendimento. Se os casais entendessem que nossa natureza adâmica, ela precisa ser lutada diariamente, né, para vencer as nossas lutas, metade dos problemas iam ser resolvidos, entende? Porque a gente, como se torna ali uma só carne, e se você não faz essa manutenção do seu próprio eu, entendendo que, né, você carece de mudança, tanto o marido quanto a esposa, diariamente, nesse processo de redenção, de graça, de mudança de vida, de arrependimento, que é esse ciclo do cristão, de fato. Então, se os casais vissem essa essência dentro do casamento, né, porque muitos vivem isso talvez de aparência, assim, tem uma vida com Deus, mas não experimenta ou não vive realmente essa verdade dentro do lar. E nós somos vários, a gente vai errar, vai construir a cada dia, vai mudar, enfim. Então, assim, se as pessoas entendessem, o problema não é o casamento, o problema é o marido, o problema é a mulher, o ser humano ali. As construções, os dilemas, os problemas, é porque alguma coisa está desajustada daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Seja com problemas em que o sacerdócio do lar não está sendo praticado, sendo quando o cuidado com a esposa não está tendo, ou a esposa também não está dividindo essa submissão junto com o marido, né, nesse propósito de vida, quando há exageros, né, com relação a finanças, enfim, quando o pecado deixa entrar, quando a pornografia entra, enfim, certo? Então, assim, são vários sérios pecados que entram e que destrói o casamento. Então, assim, essa luta constante precisa ser nesse interior do casamento, para que aconteça essa transformação de vida. E, né, a gente quer, assim, com a graça de Deus, trazer luz a esses problemas, para que as pessoas às vezes estão vivendo uma coisa assim que é só mudar uma atitude, é só se arrepender de um pecado, é só se voltar para Cristo verdadeiramente, que isso vai refletir dentro do lar, dentro do trabalho, dentro de tudo. Essa é a essência. Com certeza. Amém. Top demais. Obrigado de novo. Agradeço novamente por ir e vir, a oportunidade. Estar aí na sequência. Aguardamos, né, no mesmo novamente. Convite fica aberto. Não, eu volto com a Kelly. No próximo eu volto com a Kelly. Tem assunto. O outro volta com tema específico. Isso. E assim a gente segue no Cristão Profissa. Né? E também lá no podcast de vocês vamos estar sempre divulgando aqui também. Que o intuito é espalhar Jesus aí, com certeza. Lugares, né? Isso aí. E é isso. Considerações finais, amigo? Considerações finais, eu agradeço de coração, Felipe, mais uma vez, né? Obrigado aí por fazer parte desse projeto com a gente. Espero que você tenha muito sucesso, né, em todas essas etapas. Com certeza o Senhor Jesus já tem feito você um homem muito feliz, né, em tudo isso. Amém. E realmente continue refletindo essa paz, essa graça que é muito gostoso de ver, assim, como Deus usa você no nosso ambiente e fora do nosso ambiente também. Obrigado. Amém, obrigado. Amém. Agradeço. Glória a Deus. Agradecer a Deus por nos permitir, né, estar aqui e falar um pouco sobre a obra dele, nas nossas vidas e através das nossas vidas, né. Agradecer ao Felipe por derramar aqui na mesa, né, uma bagagem, né, de tudo aquilo que Deus tem feito, orar a Deus
para que continue derramando graça e favor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, né? Ministérios, né? Tudo aquilo que você conduz, né? Com muita tranquilidade e profissionalismo, cristão profissa, né? E agradecer, né, a todos aqueles que têm nos seguido, nos ajudado a compartilhar, divulgar esse canal para que ele seja bênção na vida de mais e mais pessoas. Então, obrigado a vocês que estão aí nos acompanhando e nos ajudando nessa caminhada, para que nós possamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Beijo no coração. Isso aí. Glória a Deus. A honra, Obrigado, viu? de verdade mesmo. Prazer Tamo mesmo. junto. Ver Cristo na sua vida, ver como ele tem se comportado, né? Resplandecendo aí o amor dele, né? Resplandecendo em atitudes, né? Aquilo que ele tem derramado no seu coração. Então, obrigado por compartilhar, obrigado por estar conosco. E vamos à honra mesmo. Valeu. Agradeço. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Cristão Profissa, obrigado por estar conosco, obrigado por compartilhar, por dar o like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e glória a Deus pela sua vida. Que Amém. você continue sendo cristão profissa em tudo que você faz, em tudo que você faz parte, em cada ação, em cada momento. Deus abençoe. Até mais. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, beijo.